Bom dia, paz de Jesus e o amor de Maria. O evangelho de hoje, do dia 30 de abril de 2020, evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 44 ao 51, nos diz assim: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Jesus fala no Santo Evangelho de hoje em termos espirituais. Assim como ele disse a Nicodemos, é necessário nascer do alto. Na nossa inteligência humana, na nossa concepção humana, nascer novamente, como Nicodemos, dialogando com Jesus, disse: como é possível entrar novamente no ventre da minha mãe? Essa é a nossa concepção humana. Jesus fala de termos espirituais. Jesus fala das coisas do alto, não fala das coisas do baixo. Então nós não podemos ficar na nossa inteligência humana tentando entender tentando entender nas condições de baixo aquilo que é do alto. Não tem como nós entendermos isso se nós não adentrarmos essa graça da revelação do Espírito Santo a nós, aquilo que vem do alto. Então, da mesma forma, quem comer deste pão viverá eternamente. Pão que eu darei a minha própria carne dada para a vida no mundo. Jesus oferece a sua própria carne. Não é mais necessário imolar o sangue de cordeiros, de animais, pois o próprio Cristo se faz vítima expiatória pelos nossos pecados. Então, as pessoas também não entendiam como é possível comermos a carne de um homem, a carne de Jesus. Como é possível? Se nós continuarmos tentando entender aquilo que é de baixo, jamais chegaremos naquilo que o Senhor nos oferece, aquilo que é do alto. Precisamos pedir o Espírito Santo para que revele a cada um de nós. As pessoas não conseguem entender, acham que é uma simples memória quando a palavra fala fazer isto. Jesus disse na última ceia: fazer isto em memória de mim. Este é o meu corpo, que será dado por vós, este é o meu sangue. Fazer isso em memória de mim. O fazer em memória de mim confunde muito, as pessoas acham que é uma simples memória. Mas pergunto a você, se fosse exatamente uma simples memória, trazendo por esse entendimento de baixo, será que Cristo iria dizer assim? Quem comer deste pão viverá eternamente? Será que Cristo iria dizer assim: eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá? Será que se viesse uma simples memória, Jesus falaria com palavras afirmativas, com tanta convicção de que isso realmente nos traria vida eterna? Eucaristia é a fonte de vida eterna. Eucaristia é ação de graças que nós damos a Deus, é dar graças a Deus na Eucaristia, pela salvação que Ele nos traz. Então, precisamos pedir o Espírito Santo para que nós entendamos isso. Eu sou o pão vivo descido do céu. Como pode um pão vivo descer do céu? Que nós possamos meditar, porque desde os primeiros séculos, lá em Santo Inácio de Antioquia, lá no começo, logo após Paulo ali, fazer a oração sobre este homem, Santo Inácio, e passar ali a atuar na igreja como um bispo. Santo Inácio
ele já tem vários escritos onde nos fala sobre a Eucaristia, por volta do século, do ano 100, já se falava na Eucaristia. Então precisamos acolher aquilo que vem lá do começo, aquilo que vem segundo, a tradição da Santa Igreja, senão nós não vamos entender. A Eucaristia sempre foi valorizada, sempre foi fonte de alimento, e como Jesus nos diz, nunca iremos morrer, porque nós estamos comendo o pão vivo que desceu do céu. Isso precisa ser bem claro para nós. É a palavra do Senhor, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22 também, Jesus vai falar, lá vai dizer, tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu, distribuiu a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Meu corpo. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, é o meu sangue que é derramado por vocês. Então, precisamos ter isso conosco. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios também, no capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo vai dizer assim: de fato eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. É uma transmissão, é recebendo e transmitindo. Não é hoje eu pegando hoje e ter a minha interpretação conforme eu acho que é. Nós recebemos, é transmitido, a fé ela é transmitida de geração em geração. Assim Paulo também recebeu e transmitiu. De fato eu recebi pessoalmente do Senhor aquilo que transmiti para vocês. É uma transmissão. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças ao partir disse: isto é o meu corpo que é para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, tomou também o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, façam isto em memória de mim. Portanto, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Isso é muito sério, a palavra do Senhor é muito séria, nós precisamos compreender isso. Por isso, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Será que, se fosse apenas um simples pedaço de pão, será que Paulo ia ser tão inciso que seríamos réus se nós comêssemos e bebêssemos indignamente, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Será que ele iria usar esses termos, para nós? Será réu do corpo e do sangue de Cristo? Preste atenção. Portanto, cada um examine a si mesmo antes de comer deste pão. Analise a si mesmo antes de comer esse pão e beber deste cálice, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe a própria condenação. Se nós comermos e bebermos do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sem discernir que é o corpo e é o sangue, nós estaremos comendo e bebendo da nossa própria condenação. Será que é apenas um pedaço de pão que nos traz toda essa situação, que os primeiros apóstolos, discípulos trazem para nós? Será que é um simples pedaço de pão? Iremos ser condenados se comermos e bebermos indignamente. É por isso que entre vocês há tantos fracos e enfermos e muitos morreram. Olha a condição que nos é colocado por São Paulo, a primeira carta aos Coríntios. É por isso que muitos estão fracos e morrem. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas o Senhor nos corrige por meio de seus julgamentos para que não sejamos condenados com o mundo. Valorizamos a Santa Eucaristia. Valorizamos aquilo que o Senhor nos deixou, o seu corpo e o seu sangue, para alimentar a nossa alma. Não é o alimento para o corpo, é o alimento para a alma. Se assim nós acreditarmos e assim comungarmos deste corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele nos diz hoje no Santo Evangelho, eis aqui o pão que desce do céu, quem dele come nunca morrerá. Jamais iremos morrer, jamais iremos morrer. Quem comer deste pão viverá eternamente. Essa é uma garantia de Jesus a nós. Quem come do corpo
e bebe do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo viverá eternamente. Essa é a aliança do céu conosco aqui na terra. Acredite, confie no Senhor. A palavra de Jesus, ela não pode ser vista ou interpretada numa condição humana. As pessoas não conseguem entender. Assim também eles não entendiam lá, e hoje muitos de nós não conseguimos entender ainda. Como posso nascer do alto se eu já estou grande? Como posso entrar dentro da barriga, da minha mãe e ser gerado novamente? Opa, Jesus está falando condições espirituais, nascer do alto, nascer espiritualmente. Assim também, como pode Cristo dar a sua própria carne? Iremos comer um pedaço de carne humana? Não. Entendamos, paramos nós de querermos entender a palavra do Senhor nos termos de baixo. Começamos a adentrar a graça dos termos de cima, das graças espirituais reservadas a cada um de nós. Se nós temos dificuldades, recorramos à Santa Igreja, recorramos realmente àqueles que nos traz de geração em geração a palavra viva e verdadeira. Assim nós não iremos ter dificuldades de interpretar, assim como Pedro nos fala na sua carta, em uma das suas cartas: não tenhais interpretações particulares, das profecias, da Sagrada Escritura. Não podemos ter interpretação pessoal, das Sagradas Escrituras. Temos que ter a interpretação conforme Jesus nos traz, através do seu Santo Espírito e os ensinamentos da Igreja. Deus abençoe você, tenha um ótimo dia, que nós possamos a cada dia mais ser esclarecidos na nossa fé, e vivenciarmos com totalidade a potência do Espírito Santo em nossa vida. Deus abençoe a sua vida.